Oi, tava postergando por muito tempo em gravar esse vídeo, mas meu sentimento de gratidão por todas as coisas, né, que vem acontecendo na minha vida, as evoluções, as pequenas evoluções, as pequenas conquistas que para mim são enormes. Então, como forma de gratidão a tudo isso que está acontecendo, eu me sinto no dever de passar aqui para agradecer a cada um de vocês que votaram em mim, né, como melhor Nutri do ano de 2025 da cidade de Santo Antônio de Jesus. E fico muito grata, de coração, muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Minha história foi um pouco desafiadora. Minha vida foi desafiadora. Na verdade, eu sempre me desafiei muito. E chegar onde eu cheguei, diante de tanta coisa que eu já passei, sabe, me faz refletir sobre minhas qualidades, sobre os ajustes dos meus defeitos, sobre tudo que eu abdiquei lá atrás, sobre tudo que eu moldei lá atrás para eu me tornar quem eu sou hoje. Enfim, são vários pensamentos, são mix de sentimentos que às vezes a gente nem consegue explicar. Mas eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês, falada, né? Uma história contada mesmo, para vocês entenderem o porquê tudo isso se passa na minha cabeça. Já perceberam que eu já estou chorando, mas lá atrás, desde muito nova, eu sou aquele perfil de pessoa que se cobra demais mesmo, a ponto de em alguns momentos minha mãe me bater para eu parar de estudar. Não porque eu queria ser a melhor da sala, não porque eu queria ser a melhor filha, mas eu creio que seja um perfil, né, meu, ou algo relacionado com alguns traumas, talvez, do passado também. Mas que hoje, graças a Deus, eu já venci tudo isso. Porém, eu cresci com essa qualidade, que para muitos é qualidade, né? Mas sofrendo também por conta disso. E todo mundo que passa por isso também sabe que é sofredor, essa autocobrança, esse querer ser perfeccionista nas coisas. E não é muito legal para quem passa por isso. E aí sempre fui muito boa aluna. Tirava notas excelentes em matemática, que é a matéria preferida. E com 16 anos que eu me formei, eu determinei que eu iria embora para outra cidade. Eu morava aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu morava embora para outra cidade para fazer um curso técnico ou faculdade. Eu tentei passar na UFBA, não consegui. Tentei passar na UNEB em Salvador, também não consegui, porque na época aqui graduação era muito difícil, né? O ano de 2008, pública era muito difícil. E aí o que é que acontece? Eu decidi sair de Salvador em 3 meses. Fui para Camaçari e iniciei um curso técnico em meio ambiente, na cara e na coragem, porque eu não tinha quem me ajudasse financeiramente falando naquela época. Choro porque às vezes quem olha a gente assim hoje não sabe quantas dificuldades a gente já passou, né? Acha que é tudo muito fácil. Eu trabalhei na feira municipal de Camaçari. Eu ralava coco, ralava empim, eu vendia castanhas, eu vendia verduras, ajudava minha tia também com tomate, enredar cebola, vendia água de coco, tudo isso, né, gente, de feira, você já sabe como é que funciona. Então eu acordava muito cedinho, eu já não comia muito bem, eu era muito magrinha. E eu esperava sempre que ela pagasse um lanche para mim, para eu conseguir me alimentar. Então, um almoço digno, mas às vezes eu esperava um almoço digno, mas às vezes eu não gostava daquela comida, né, dos tipos de arroz, enfim. E eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem para sair de casa, mesmo minha mãe fazendo tudo por mim, mesmo tendo tudo na mão, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ser independente e eu sempre lutei muito pelo que é meu, não pelo que é dos outros. Então eu determinei que fui morar na casa de minha tia, que era uma vida difícil também, de feirante. E durante um ano do curso técnico que eu fiz, eu trabalhei na feira. Então eu acordava, como eu falei, muito cedo. Eu saía da feira, pedia para sair um pouquinho mais cedo, porque eu tinha que ir em casa, tomar banho, tudo andando, viu? Um pouco distante, mas
Eu ia em casa tomar banho, porque eu tava de aipim, coco ralado dos pés da cabeça, eu não tinha como ir direto pro... E aí, nesse período do curso, me destaquei muito. Eu participei de uma entrevista de uma empresa, junto com alguns colegas e professora também, para estagiar. E aí foi uma grande oportunidade, né, onde eu fui aprovada nesse estágio. E foi uma grande oportunidade que eu tive de melhorar a minha vida. O que acontece? Eu saí da feira, deixei de ser feirante e fui para esse estágio. Só que eu já namorava com Wagner. Eu tinha 2 anos e pouquinho, né, com Wagner. E ele morava em Salvador e eu morava em Camaçari. Mas eu me dei muito bem nesse estágio. E aí, o que aconteceu? Eu e minha mãe, nós decidimos pagar um aluguel, que na época era bem baratinho, de um quartinho, de uma pessoa maravilhosa que eu amo até hoje. E aí, esse quartinho era bem baratinho. Minha mãe trouxe levou, na verdade, minha cama de solteiro. Levou meu computador, aquele computador de caixote, lembram? Para eu estudar. O modem também, que era era um modem de internet, eu ganhei de meu ex-padrasto, que é falecido. Enfim, minhas coisinhas assim de casa, bem simples. Não tinha mesa, não tinha... A geladeira foi uma da Coelba que minha tia tinha ganhado. E minha mãe comprou na mão dela para me ajudar também. E o fogão foi minha ex-chefe da feira de Camaçari que me deu o fogãozinho bem baratinho. Foi... Meu Deus do céu, para mim foi tudo aquilo, sabe? Para mim era tudo aquilo ali. E eu não tinha nada, não tinha armário, não tinha nada, só isso. Mas que para mim era o suficiente, eu estava tão feliz, vocês não têm noção. Ganhando um pouquinho a mais. E aí depois eu consegui comprar um armário de cozinha, daqueles simples. E nesse meio tempo, antes de me formar no curso técnico, eu tinha 17 anos, ia fazer 18 anos. Wagner estava indo cada vez mais lá em Camaçari e eu acabei engravidando. Não foi algo planejado, não foi algo que foi, eu não vou dizer assim que eu fui inocente demais, né? Mas realmente foi uma inocência por não ter acesso a muita coisa, informação. Realmente não era algo que eu tinha planejado para minha vida. Logo eu, uma menina que todo mundo apostava, que meus pais apostavam, que eu ia ser estudiosa, ia trabalhar nas melhores empresas, enfim. Logo eu engravidar, não vou mentir que a primeira coisa, quando eu descobri, logo no primeiro momento, é que eu não poderia ter. Mesmo que eu não fosse a favor, mesmo que eu já conhecesse sobre a Bíblia, mas o meu primeiro pensamento foi esse. E não me julguem, porque graças a Deus foi algo passageiro e na mesma hora Wagner estava comigo e ele disse que assumiria eu e nosso filho. E assim foi feito. Foi um período muito difícil de instabilidade de emprego, instabilidade financeira. Eu não tinha dinheiro porque eu pedi para sair do estágio porque eu vomitava demais. Eu tive hiperêmese gravídica e eu não conseguia pegar o transporte para ir. Eu enjoei do local. Enfim, foi um terror. Mas assim, o que eu fiz? Eu voltei para a feira. Passaram-se os 4 primeiros meses e a empresa queria até me contratar mesmo grávida, mas eu não quis. Foi uma decisão minha, porque eu não estava conseguindo. Mas eu fiz o quê? Voltei para a feira. Eu nunca fiquei parada esperando a oportunidade bater na minha porta. Eu voltei para a feira e arrumava empim do chão para a bancada, mesmo com barrigão, e fiquei até o 7º mês. Se vocês me perguntarem hoje de onde arranjei forças para fazer tudo isso na minha vida, eu te digo que eu não sei. Que eu tenho certeza que foi Deus, porque se fosse pela força humana, né, que eu tenho, eu não teria conseguido, porque não sei, né, se todos são pais e mães, principalmente mãe. O nosso sentimento de mãe é de amor mais puro que existe. E uma mãe jamais, né, iria querer maltratar seu filho, deixar seu filho sozinho, mas a necessidade da gente vencer lá na frente falava muito mais alto do que tudo aquilo que a gente passou naquele momento. E eu sabia que eu ia conseguir de alguma forma, apesar de estar sendo muito difícil na época, da gente não ter o que comprar para comer direito, da gente não ter, de eu não ter uma bolsa digna, sabe? De eu não ter uma calça que eu queria comprar, eu sempre ganhava de alguém. Foi muito difícil, mas venci.
E aí chegou o ano de colar grau. E nesse mesmo início de ano eu consegui, né, uma vaga lá no Esporte Clube Bahia. Que foi da mesma empresa do pessoal que eu fiz estágio. Então gostaram muito de mim e me contrataram. Eu colei grau e fiquei trabalhando lá. Só gratidão por toda a oportunidade que eu tive, por quem me enxergou, né? Enxergou meu valor, enxergou minha capacidade, mesmo sendo recém-formada, mas eu sempre tive muita força e vontade de vencer. E aí veio a pandemia. E na pandemia eu me reinventei. Eu fiz alguns trabalhos, né, online, por fora. E aí, na verdade, durante a pandemia, eu perdi minha tia. Foi muito difícil também para mim. Perdi meu padrasto depois da pandemia. E aí, decidimos vir embora para Santo Antônio de Jesus, recomeçar aqui. Com o quê? Com a loja de roupa, eu e meu esposo. Mas passaram-se alguns meses e a gente viu que isso não ia dar certo. E eu evoluí, ele voltou a viajar e eu comecei a atuar na área clínica, né, que é o que eu faço hoje com a nutrição e não na área de refeitório. E aí, graças a Deus, eu tomei essa bela decisão, porque de lá para cá foi só vitória, apesar da luta ser constante e diária, mas eu tenho crescido e evoluído nesses últimos 4 anos aqui nessa cidade. Grazi, é fácil se manter todos os dias? Não, mas é possível se manter todos os dias, desde que a gente faça um trabalho ali de formiguinha. A gente vai construindo todos os dias. Quem me acompanha aqui na rede social sabe que todos os dias, para mim, é motivo de postar. E por mim, eu vou continuar incentivando mulheres, incentivando pessoas a fazerem o mesmo. Talvez não dessa forma, mas da forma que achar melhor para a sua vida, tá? Não, talvez não seja em rede social, mas construa algo todos os dias. Se você almeja algo lá na frente, você tem que construir todos os dias e determine qual sua meta. O que é que você quer? Primeiro você determina seu objetivo e você vai construindo metas para chegar nesse objetivo. E foi isso que eu fiz e é isso que eu tenho feito na minha vida. Hoje eu quero sobreviver da nutrição. Eu não quero... E à medida que o tempo vai passando, eu vou me descobrindo ainda mais. Vou descobrindo quanto mais eu amo fazer o que eu faço. Cuidar de pessoas, cuidar de vidas, cuidar da saúde mental de vocês, que vocês sabem muito bem, né? Quem são meus pacientes. Sabem que eu cuido dessa parte também, porque eu me preocupo demais. E eu amo fazer tudo isso. Eu amo ser quem eu sou, sabe? Eu amo ser a mulher que eu me tornei. E hoje eu me considero, né, diante de tudo isso que eu contei para vocês, uma mulher forte, uma mulher determinada. Eu sou Graziela Morgana, sabe? Meu nome para mim já tem um peso de quem eu sou, já carrega toda a minha história e diz realmente que eu sou essa mulher determinada, que eu faço com excelência na medida do que eu posso fazer, daquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Para mim vai ser da melhor forma possível. E hoje ganhar um prêmio como este, ser a melhor Nutri de Santo Antônio de Jesus 2025, é muito gratificante para mim. Acho que contando a história vocês entendem um pouco mais sobre isso. E um ponto que eu esqueci de falar para muita gente na faculdade, eu me tornei uma referência como aluna da graduação de nutrição. Então eu recebi muita gente falando sobre mim, muita gente falando de quanto que eu ajudei eles na graduação, muita gente falando na minha capacidade intelectual e realmente eu sempre fui muito dedicada. Eu não me considero aquela pessoa superdotada, inteligente, não. Eu me dedico muito, eu me esforço muito porque eu amo ser esse ser humano. Eu amo ser assim. Eu só me identifico como Graziela Morgana sendo assim, fazendo as coisas dessa forma que eu faço. Eu sou muito feliz desse jeito, tá? Eu não faço isso para querer passar por... Trabalhando na feira para poder ajudar nas contas de casa e pegar aquela sobra da sexta-feira. Minha tia sempre me dava de verduras, de temperos, enfim. Eu ganhava muita coisa assim, que era o que ajudava a gente. E aí Wagner continuou sem nada, assim, sabe, de material. Eu lembro que era cama de solteiro, ele dormia no canto, eu dormia para fora, com a barriga para fora.
e eu passava muito mal por conta dos enjoos. Mas a gente era feliz. Eu lembro que a gente não tinha nada de dinheiro, né? Wagner não tinha ainda se estabilizado em algum local para trabalhar. Aí ficava de ajudante de um de outro. Trabalhou uns 2 meses no posto de gasolina. Mas foi muito difícil. E aí, quando eu tava com 7 meses, ele conseguiu um emprego no Polo. Mas um emprego temporário. Esse emprego deu para comprar o guarda-roupa e a cama. E aí a gente se achava, né? Que a gente já tinha cama e guarda-roupa, a gente tinha tudo. E realmente a gente tinha, que era o amor, era a vontade de estar juntos, era a vontade de cuidar do nosso filho. Enfim, João nasceu, eu tinha 18 anos ainda, mas eu sempre fui muito madura. E a gente morava em Camaçari nessa época. E quando o João fez 7 meses, a gente ganhou um aluguel de uma casa que a gente só precisava fazer umas pequenas reformas, colocar energia, mas num lugar muito humilde, simples, e foi muito difícil também. Mas enfim, a gente só tem que agradecer a Deus por toda a ajuda que a gente sempre recebeu, né? João também sempre foi muito abençoado, não tinha nada, gente. João ganhou tudo. Você sabe o que é tudo? Não faltou nada para o meu filho. De chá de fralda que fizeram em feira, no curso, em tantos lugares. E aí Wagner teve a oportunidade de um trabalho, só que Wagner se sentiu muito mal, porque passava muito estresse. E aí a gastrite atacou. E ele ficou muito mal também. Então subia e descia para o hospital com Wagner e João no colo. Pensem andando, porque a gente não tinha transporte. Ônibus era de difícil acesso, né, nos pontos da cidade, e a gente não tinha também dinheiro para pagar todo dia transporte, então a gente ia para emergência andando mesmo, e eu carregando o João. É muito difícil, né? Mas eu venci, nós vencemos essa parte da nossa vida. E aí Wagner teve a oportunidade de viajar para Minas Gerais para trabalhar. Ele foi na frente, foi muito difícil para mim, né, para eu ficar sozinha em Camaçari, praticamente, porque eu tenho família, tenho família lá, mas todo mundo tem sua vida e eu sempre cuidei de João só, minha mãe não morava perto. E nisso o que eu fiz? Eu vim para Santo Antônio de Jesus, João tinha feito 1 ano de idade, eu vim para cá, para casa de minha mãe, e aí passei 1 mês aqui e ia trabalhar por aqui. Só que eu não sabia como eu ia pagar também um lugar para João poder ficar. E aí o que aconteceu? Depois de 1 mês que Wagner viajou, Wagner conseguiu alugar um apartamento, mesmo sem condição nenhuma, gente. O salário, se eu não me engano, era 430 e R$ 600 era do aluguel lá. Só para vocês terem noção da proporção de valor que sobrava pra gente sobreviver. E aí eu fui. Eu levei caixas de coisas, até faca eu levei, para vocês terem. A gente não tinha como comprar nada. Panela de pressão, televisão, tudo que eu tinha, eu levei. Vasilha, tudo que vocês imaginarem. E é incrível, eu não paguei taxa nenhuma extra. E aí eu consegui arranjar um trabalho na loja de departamentos e consegui colocar João numa creche. Só que com 4 meses empregada, João passou muito mal do estômago, do intestino, não sei. E ficou, na verdade, ele tem um certo problema relacionado a isso, mas graças a Deus, 4 últimos anos melhorou bastante. Porque eu nunca descobri nada, eu sempre, depois, né, que eu me formei em nutrição, fui controlando muitas coisas e fui melhorando. Enfim, saí do emprego. No que eu saí, eu disse, eu não tenho perspectiva de vida. Eu tentei até pensar em alguma faculdade lá, mas o valor que sobrava para pagar as contas era muito baixo. A gente comprava o quê? Comida. Eu disse, daqui eu não vou para lugar nenhum. Eu vou voltar para Bahia. Voltei. Wagner só conseguiu voltar depois de 8 meses. E graças a Deus ele sempre esteve de acordo com... Eu voltei para cá, para Santo Antônio de Jesus, e fiquei uns meses morando com minha mãe, na casa de minha irmã também. Só que muito difícil, porque não era isso que eu queria para minha vida. E aí eu decidi, minha mãe desalugou a casa dela em Camaçari, e ela disse que eu podia morar lá. E eu decidi ir para Camaçari, eu e João, no caminhão. A gente levou algumas coisas que minha irmã tinha me vendido para eu pagar ela depois que Wagner saísse do trabalho. E foi assim que foi feito. A gente começou do zero novamente. Só que a gente tinha feito uma inscrição do Minha Casa Minha Vida há um tempo, antes de ir para Minas Gerais. E depois de 2 anos,
essa casa saiu. E pense numa vitória que foi para nossa vida, num lugar até legal de Camaçari. A gente pode não parecer nada, mas pra gente foi uma vitória enorme. E foi bem nessa época que eu iniciei minha graduação, na cara e na coragem, cheia de medo, achando que eu não ia conseguir, achando que eu não ia dar conta, porque eu tinha um filho pequeno, eu não sabia com quem ia deixar. Entrei na cara e na coragem, sem planejar nada, gente, pelo FIES, por incentivo de minha irmã. E não sabia simplesmente com quem João ia ficar, como é que eu ia fazer. Não sabia de nada. Wagner andava viajando, né, para trabalhar. E mesmo assim com muita dificuldade, porque ele sustentava a gente, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar também, numa empresa. Era assalariada. E sempre naquela vida difícil, porque eu tinha que pagar alguma pessoa para ficar com meu filho. Eu levava João na casa de algumas pessoas, aí ficava assim 3 meses na casa de um, e um valor bem baixo, só a pessoa queria me ajudar mesmo, sabe? 3 meses na casa de outro, e foi assim que foi passando os anos. E assim foram passando os anos da graduação. Muito difíceis, porque eu estudava em outra cidade, então tinha que esperar o roteiro 5 e pouca da tarde, já tinha que estar no ponto, e o ônibus só chegava em casa quase meia-noite todos os dias. E final de semana, vocês sabem, tem que se dedicar a estudar, a faculdade presencial não é brincadeira, não que online não seja, mas o deslocamento demanda um tempo maior e mais energia, né, para quem tem filho. E eu pegava meu filho tarde da noite na casa dos outros, com chuva, trovoada, com calor, enfim, era uma rotina assim muito difícil, porque eu era sozinha, a maioria do tempo, né, do ano, Wagner não estava em casa, então eu era sozinha para tudo isso. E minha irmã também estudava à noite, trabalhava de dia, então não tinha como ela me ajudar com o João nesse ponto. Foi muito difícil. Meu filho, eu lembro de momentos que eu deixava, eu saía às vezes para estágio, de manhã cedo, e meu filho ficava. E eu deixava o arroz com um ovo cozido, que era o que eu conseguia fazer e conseguia ter naquele dia, no micro-ondas já para ele comer. E às vezes ele derramava tudo, eu chegava em casa, tava tudo no chão. Aí eu, meu Deus, o que é que meu filho, né, comeu? Meu filho passou fome, sei lá, passa muitos sentimentos na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa mente, sabe? E aí eu pedi uma vizinha que até faleceu já, uma senhorinha, pra sempre olhar ele, porque eu não tinha como, ele não tinha telefone. Então ligava pra ela, ela batia na porta e olhava ele. E manhã também, quando passava lá, eu dizia: manhã, olha como é que tá o João. Ela só passava na cidade, né? Mas foi muito difícil. Se vocês me perguntarem hoje de onde arranjei forças pra fazer tudo isso na minha vida, eu te digo que eu não sei. Que eu tenho certeza que foi Deus, porque se fosse pela força humana, né, que eu tenho, eu não teria conseguido. Porque eu sei, né, se todos são pais e mães, principalmente mãe, o nosso sentimento de mãe é de amor mais puro que existe. E uma mãe jamais, né, iria querer maltratar seu filho, deixar seu filho sozinho, mas a necessidade da gente vencer lá na frente falava muito mais alto do que tudo aquilo que a gente passou naquele momento. Eu sabia que eu ia conseguir de alguma forma, apesar de estar sendo muito difícil na época, da gente não ter o que comprar para comer direito, da gente não ter, de eu não ter uma bolsa.